Salve, gente! Vambora, bora com o podcast de hoje. Tem bastante conteúdo. Eu espero que não fique cansativo. Vai ficar um pouquinho, né? Eu já peço desculpas de antemão. A gente vai ouvir ao final do podcast de hoje o técnico Jorge Sampaoli após essa derrota acachapante do Flamengo para o Red Bull Bragantino. Foi 4-0, mas assim, um jogo que literalmente o Flamengo inexistiu. Assim, é um daqueles incompreensíveis porque quando o time perde, normalmente, assim, quando o time perde goleada, né? Normalmente, o time que perde goleada, ele tem uns momentos na partida, né? Seja no começo, ou quando toma um primeiro gol, e aí vai para cima, se expõe, o adversário faz dois, três. Então, assim, todo time que toma uma goleada tem um momento do jogo. O Flamengo não teve momento nenhum. O Flamengo não teve momento nenhum, sim, foi absolutamente, assim, pra você ficar, foi um jogo para quem estava acompanhando ficar perplexo, porque foi uma parada inexplicável, né? Foi absolutamente inexplicável. Vamos ver se o Sampaoli tem uma explicação. Eu já vi algumas chamadas, ele nem o Sampaoli consegue explicar muito bem o que aconteceu, tá? Foi um daqueles jogos que, uma daquelas noites que é para ser esquecida e que, cara, esse Red Bull Bragantino é um carrasco, né, do Flamengo. Se eu não me engano, foi após uma derrota para o Bragantino que o então técnico Paulo Souza foi demitido, né, do Flamengo, né? Vamos devagar, vamos passar pelas notícias esportivas primeiro. Tem bastante coisa, tá? Não só relacionada à rodada, mas o que aconteceu de anteontem para ontem, né? Porque já viramos o dia de anteontem para ontem, tá? Aqui a agenda do dia, então a gente vai chegar lá. Vamos passar primeiro pelas notícias e a gente volta para os placares, tá? Só para antecipar, né? Não, vamos para as notícias primeiro, porque tem algumas que são referentes a anteontem, né? Aos episódios que aconteceram anteontem, que é o caso do Santos. Então, eu deixando os créditos de antemão, tá? Primeiramente ao Globoesporte.com. Tudo que a gente vai passar aqui é do site do GE, tá? Todas as notícias esportivas. Então, Santos jogará sem torcida por 30 dias após confusão na Vila Belmiro, tá? Aconteceram esses atos lamentáveis na Vila Belmiro anteontem, e ontem a gente presenciou mais uma cena de barbárie após a derrota do Vasco da Gama pro Goiás, né? Enfim, gente, assim, eu acho que esse tipo de coisa, ela não digo que vai acabar, mas ela só vai minimizar com uma punição duríssima, cara, uma punição pesadíssima, né? Essa punição do Santos é uma punição preliminar, tá? O Santos jogará sem torcida, até como visitante, tá? O Santos não vai ter torcida nem como mandante, nem como visitante por 30 dias, até que as confusões no clássico contra o Corinthians na última quarta-feira sejam julgadas, né? Então isso aqui é apenas uma punição inicial, né? Porque tudo isso vai ser julgado ainda, a punição pode ficar pior, tá? Punição pode ficar pior. Se caso for julgado antes dos 30 dias, a punição pode mudar de acordo com a quantidade de partidas que virá desse julgamento, tá? Então, enquanto não aconteceu, o Santos está punido, tá? A decisão de proibir a torcida do Santos de ir aos jogos foi tomada nesta quinta-feira pelo presidente do STJD, José Perdiz, tá? O pedido até seria analisado de interdição da Vila Belmiro, mas assim não foi. Foi feito apenas sem a presença de torcedor, tá? Então o Santos ainda pode jogar na Vila Belmiro, como eu disse, o fato de não ter torcedor é ruim, porque por uma conta simples de receita, né, de grana para o clube, fora a pressão que o torcedor pode fazer no adversário, né, mentalmente você tentar abalar o adversário, mas do jeito que a coisa está indo, a torcida na verdade ia prejudicar a equipe do Santos, né, ia jogar a pressão em cima dos jogadores do Santos. E eu até abordei sobre isso ontem, né, a importância de jogar na Vila Belmiro não é só pela questão do torcedor, de pressionar o adversário, da receita, mas pela logística também, que é uma logística relativamente tranquila, mas ainda assim ela é mais complicada do que jogar na capital paulista, que normalmente as equipes descem na capital e aí pegam um ônibus até a Baixada Santista, que aí pode ser uma viagem, uma viagenzinha de uma hora e pouco, 2 horas, 3 horas, a depender da logística envolvida, do trânsito na cidade, né? A hora que a equipe chega, obviamente que todo mundo faz a logística para pegar, evitar horários de picos, mas pode acontecer, né? Um acidente numa rodovia, você pode ficar preso no tráfego, isso é possível de acontecer também.
Óbvio que existe todo um esquema de segurança, que a polícia ajuda, tem comboio, então isso fica facilitado, mas é algo que assim, você não consegue prever, né? Pode voar de 1 hora e pouco, 2 horas, 3 horas, que é um desgaste a mais, né? Então, assim, o fator Vila Belmiro é algo importante, assim, para o Santos já está lá, né? Então, assim, tem essa logística facilitada, pode descansar mais, pode ficar mais perto dos seus parentes ou não, né? Dependendo da concentração que você faz. Então, por isso que eu falei, de repente a punição, se interdita a Vila Belmiro, ela podia ser muito pior. Eu acho que foi uma punição razoável. Não acho que. Eu não sei dizer se ela é severa ou se não é. Tá? Eu não sei dizer. Eu sei que precisava de uma punição importante. E a princípio, 30 dias é uma punição importante, tá? Então aqui são 6 jogos, 4 em casa, né? Aqui as partidas que o Santos não vai ter torcedor, tá? Não vai poder contar com o seu torcedor. Vamos trazer aqui, né? Flamengo, primeiro jogo. Flamengo, dia 25/6. Blooming, Cuiabá, Goiás, São Paulo. E aqui é fora de casa, né? Tem alguns que são fora de casa. E Botafogo, que também vai ser em casa. Esses são os jogos que, a princípio, o Santos não vai ter torcedor. A princípio, né? Até ser julgado enfim, o vandalismo que aconteceu, até ser julgado. Se não for julgado em 30 dias, esses são os jogos. Se for julgado antes, imagino que a pena deve ficar. Se entenderem que 30 dias é o suficiente, eu acho que no mínimo vão ser esses 30 dias, tá? Eu acho que no mínimo vão ser esses 30 dias. Por mais que o Santos entre com uma apelação, com algum recurso, eu acho que no mínimo, até pelo que aconteceu com o Vasco da Gama também, de assim, um seguido do outro, eu acho que vai ter um apelo, uma necessidade de dar uma punição exemplar, não só para o Santos, mas para o próprio Vasco também. Então, eu acho que, no mínimo, o Santos deve tomar 30 dias de punição aí sem o seu torcedor. O que eu disse, como eu disse, é ruim, porque se você vai na Arena Pantanal, tudo bem, o Cuiabá não tem uma grande torcida, né? Mas impacta, né? Um ou dois torcedores, né? Você recebe uma parte da receita, né? Quando você é visitante também, você não vai receber nada aqui, né? Não recebe nada, né? É algo que tudo que você poderia arrecadar, mesmo que fosse pouco, você não vai arrecadar, né? Porque em São Paulo, o Morumbi não conta porque é torcida única em São Paulo mesmo, né? Enfim, né? Vai ser como eu falei ontem, é um prejuízo gigante para o clube, mas espero que isso de alguma forma ela coíba, né, essa atitude violenta do torcedor e também que ela force dirigentes a tomar atitudes mais contundentes em relação a esse tipo de atitude, porque o clube está sendo prejudicado, a gestão Rueda está sendo prejudicada. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Santos procura um novo treinador e procura Fábio Carille, né? Assim, é aquelas coisas do futebol que não fazem sentido nenhum, tá? Era um outro momento, era uma outra gestão, quando o Fábio Carille treinou o Santos, mas ele foi demitido do Santos com com aquele discurso de que o Carille não tinha o DNA do Santos, né? E agora, a princípio, estão procurando o cara de novo. Coisas que não fazem sentido nenhum no futebol, né? Você vê que não como carece assim de uma convicção, de uma ideia de jogo, né? Enfim, pode dar certo? Pode dar certo, mas se ele já foi demitido por uma questão de não condiz com o DNA santista, e de fato não condiz, porque o Santos busca, assim, o Santos assim, historicamente, e até o que se denomina DNA santista é de uma equipe ofensiva, é a equipe que vai para cima, não é a equipe que joga muito na transição, né? E o Fábio Carille tem esse perfil mais de jogar na transição. Ele não é retranqueiro, tá? Como muitos vão dizer. Mas é um cara que joga mais na transição, não tem o perfil que o torcedor do Santos quer. Para esse momento do Santos, que agora se desenha um momento bastante nebuloso, eu entendo que um treinador que jogue mais nessa ideia de jogo da transição, eu acho que é um modelo de jogo pragmático que vai dar resultados para o Santos não correr risco de rebaixamento. Porque neste momento o cenário ele é pessimista, de uma equipe que a perspectiva é de que algumas rodadas vai estar numa situação já de pensando em se afastar da zona do rebaixamento. Porque tem equipes que não querem sair de lá, né? Tem equipes que não querem sair do Z4. Então
o Santos vai ser uma das equipes que vão brigar para ficar longe, né? Porque tem equipes que querem, estão forçando a barra para cair mesmo, né? Estão fazendo um esforço absurdo para cair. Sobre a Arábia Saudita, vamos para, né, notícias do mundo. A Arábia Saudita aparentemente desistiu de tentar sediar a Copa de 2030, né? A Arábia Saudita que vem contratando grandes craques, né? Tentando. A gente imaginava que estava meio que tentando promover o futebol, fomentar a sua liga, melhorar a sua imagem perante ao mundo. Aparentemente, eles estão pulando fora, né? Chamando atenção no mercado de transferência por conta de contratações milionárias, desistiu de sediar a Copa de 2030, tá? Vamos ver, cara. Vamos ver. Aparentemente, sim. O principal motivo para a desistência foi a força da candidatura de Espanha, Portugal e Marrocos. Tá? Os sauditas analisaram que os países têm grande vantagem em vários aspectos e são favoritos na corrida para sediarem a principal competição de futebol do mundo. Tá? O Qatar conseguiu pagar a sua candidatura, por que não a Arábia Saudita, né? Sei, eu prefiro aguardar um pouco mais, tá? Porque os investimentos que eles estão fazendo lá são investimentos altíssimos, tá? Coritiba concretiza a venda de 90% da SAF à Tricorp por 1,1 bilhão de reais, tá? Mais uma equipe do futebol brasileiro que vai se tornar SAF. Eu não sei se eu trouxe aqui, eu acho que eu trouxe acho que eu não trouxe aqui no podcast um projeto de renovação, né? Do estádio do Curitiba. E agora se torna, eu acho que uma realidade, não, realidade não, se torna uma possibilidade, né? Agora que o clube vai se tornar uma SAF, uma bela grana, aliás, né? Que será paga, longe, obviamente, do valor que a gente entende que o clube pode valer, um clube como o Coritiba, mas é aquela velha história, né, gente? Chega numa situação que, poxa, o valor é bom, o juiz é responsável pela recuperação judicial do clube, tá vendo? Você tá com problemas na justiça, a situação no campeonato tá complicada, tem limitações de investimento, é a saída, mas a gente tá vendo que não é tudo, tá? Por um lado, a gente vê dois opostos em relação à SAF justamente no Rio de Janeiro, né? O Botafogo liderando o campeonato com folgas e o Vasco vivendo uma situação absolutamente degradante, né? Então, é óbvio que para o curto prazo é uma solução, como é para todas as equipes que viraram SAF até o momento, mas não é, a longo prazo, não dá para cravar que vai ser uma solução, tá? Não dá para cravar que, mesmo assim, se pensar o Vasco for rebaixado, a venda era necessária, porque o Vasco precisa honrar compromissos de curto prazo, né? Que não seria possível se o Vasco continuasse sendo uma agremiação, né? Não seria viável. Só a SAF vai poder bancar cara, arcar com esses compromissos, né? Com essas dívidas que estavam beirando a 1 bilhão, né? Não tem condição nenhuma do clube se manter da forma como estava, né? Aqui sobre o Corinthians, tá? O Corinthians é punido por dívida com o empresário e está impedido de inscrever jogadores, tá? Novos jogadores. A ação foi movida na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF pelo não pagamento de intermediações nas contratações de Bozelli e Bruno Mendes. Tá? O Corinthians estava tentando negociar com o Bozelli para não tomar um transfer ban, acabou tomando a punição da CBF, tá? Pelo não pagamento aí. Transfer ban da CBF, tá? Porém não pode. Cara, é complicado, né? Tá aí com um jogador para chegar, né? Jogador que já está praticamente acertado e jogador do Racing, né? O Rojas, é o Rojas, se eu não me engano o nome dele. Agora não pode escrever jogador, e aí sai o balanço financeiro, sai o relatório financeiro, né? Do Grafietti, né? Que o Mauro César publicou, as dívidas dos clubes. A gente não é de hoje que a gente fala da situação financeira do Corinthians, né? Como eu elogiei o Duílio ontem por ele dar a cara a tapa, por ele aparecer para fazer o discurso em relação ao problema com a torcida, né? Mas em questão financeira é realmente complicado, né? Óbvio que ele herdou uma situação difícil, mas quando ele chegou, ele entrou no mandato dele, ele entrou falando de mudar esse panorama, né? E aparentemente não mudou. Ele não aumentou a dívida. Isso não aumentou a dívida. Mas se você também não baixar a dívida, tem condição. Os juros que incidem sobre a dívida é absurdo. Assim, o que o Corinthians paga hoje é só juros, né? É só juros. E aí, mais uma situação.
clube tem tudo acertado com o meio-campista paraguaio Matias Rojas, do Racing, e ainda busca um volante, né? Falar assim do Cuéllar e tudo mais, né? Se não resolver, cara, se não resolver, esse negócio com o Matias Rojas vai, né? Vai pro saco, vai. Enfim, né? Sobre o Atlético Paranaense, oficializa a venda do naming rights da Arena da Baixada, contrato de 15 anos, valores giram em torno de 200 milhões de reais, tá? Muito bom, cara. É a segunda vez que o clube atua nesse tipo de mercado, tá? Qual que é o nome? Liga Arena. Vai passar a se chamar Liga Arena, né? Vendeu os name rights. A gente sabe que nesses estádios mais modernos, né? As equipes tentam vender o naming rights, né? Para dar nome para a arena, porque isso também gera um valor muito agradável, né? O Corinthians, por exemplo, se torna o Neoquímica Arena, então tem grana para receber da Neoquímica, para que vai direto para o pagamento da dívida do estádio. Então, assim, o projeto de pagamento da dívida da Neoquímica Arena, do Corinthians, passa por esse naming rights, né, de receber esse valor e baixar um pouco mais a dívida. Não vai zerar, obviamente, mas é um valor que vai ajudar. Mas até receber, é aquela velha história. Até receber, você vai perdendo grana, você vai enxugando gelo. Você vai enxugando gelo. Você está enxugando gelo num calor de 40 graus, né? É complicado, né? É complicado. Enxuga, torce o pano, enxuga de novo, torce o pano e é aquele gelo que não acaba, né? É aquele gelo que não acaba. E a gente sabe que o naming rights é um modelo de negócio que dá uma bela grana para os clubes, hein? 200 milhões para o Atlético Paranaense é uma bela grana. Vamos ao Botafogo, venceu, jogo difícil, hein? Jogo difícil, encarou. Vamos, antes de passar por. Agora, todas as notícias são relacionadas à rodada, tá? Então, aqui a gente volta aos placares do dia. O Grêmio venceu por 3-1, o América Mineiro saiu atrás. O torcedor tava ficando maluco ali, né? Saiu atrás o zagueiro, né? O zagueiro Éder do América foi expulso ainda no primeiro tempo. E aí o Grêmio, segundo tempo, com a superioridade numérica, conseguiu construir essa vitória. Teve gol de Luizito Soares, gol importante. A gente vai até trazer a notícia em relação ao Soares, né? Porque essa semana foi noticiada que o Soares falou de é, é, talvez aposentar por causa de dores no joelho. O vice, o vice de futebol do Grêmio, como é que é o nome dele? O Paulo Calef, né? Teve coletiva, falou o Renato, depois falou o Paulo Calef, ele é o vice-presidente de futebol do Grêmio, e ele falou sobre isso. Enfim, a gente vai chegar nessa notícia também. Vasco perdeu do Goiás, um primeiro tempo irretocável do Vasco. Vasco foi para cima. O Goiás não existiu no primeiro tempo. O Goiás não existiu no primeiro tempo. Teve gol impedido, o Goiás teve gol impedido também. Só que aquela coisa, assim, a gente viu acontecer com o Palmeiras, por exemplo, né? Eu acho que o Vasco foi mais incisivo nesse jogo contra o Goiás do que o Palmeiras foi contra o Bahia. Mas teve as suas oportunidades. Não fez e foi punido. A mesma coisa aconteceu com o Vasco. Não fez, foi punido, tomou o gol. E quando eu tava acompanhando o jogo, eu falei, cara, o Vasco ele tem que fazer o gol no primeiro tempo a todo custo. Porque no segundo tempo não vai ser a mesma coisa. O Vasco não vai manter esse ritmo de jogo, essa intensidade, essa superioridade, essa supremacia, né? A verdade é que o primeiro tempo do Vasco contra o Goiás foi uma supremacia. O Goiás não fez nada. O Goiás não fez nada. Fez o gol, que foi anulado, mas só isso. Um lance de escanteio, o Goiás foi lá e fez o gol. Mas fora isso, só deu o Vasco. Bola, e cara, e bola na trave. Cara, o momento ele é assim, cabuloso, né? Cabuloso. É impressionante como a bola não entra, cara. A bola não entra, porque pô, os caras estão tentando, bola que bate na trave, o goleiro defende, ó, bate, rebate, zagueiro corta, tira a bola em cima da linha. O Goiás, na primeira chance no escanteio, faz o gol. Foi, não é possível, cara. Não é possível, né? O Vasco demitiu o Maurício Barbieri, mas também, além do novo treinador, precisa trazer, cara, precisa trazer uma galera para benzer. De verdade, assim, pô, porque é brincadeira, mano. Esse jogo foi brincadeira, tá? Coritiba Internacional, Coritiba 0, Internacional 1. Mais uma vitória aí para conta do Mano Menezes. Cuiabá e Botafogo, como eu disse, não foi um jogo fácil, né? Mas tem formas e formas de jogar, como falou o Luiz Castro na coletiva pós-jogo. Tem formas e formas de jogar. Eu queria até dar uma moral pro Luiz Castro, eu gosto muito de ouvir o treinador.
depois dessa vitória importante, né? Abriu 5 pontos para o Palmeiras, mas a última partida do dia, o resultado foi tão expressivo que não tinha como a gente não ouvir o Jorge Sampaoli, né? O Bragantino meteu 4-0 no Flamengo, o primeiro tempo foi apenas 1-0. E aí ficou, cara, o Flamengo vai voltar para o segundo tempo. O Flamengo vai voltar, porque o primeiro tempo o Flamengo não jogou nada. Não teve Flamengo, só teve Bragantino. Literalmente, assim, ainda no segundo tempo, talvez o Flamengo acho que teve um escanteio, assim, não teve chance perigosa, mas pelo menos tipo, teve um escanteio, né? Teve alguma coisa. O primeiro tempo não teve nada. Não teve nada. Parecia um time de primeira divisão contra um time da Série C. De verdade, assim, cara, assim, pela intensidade, pelo ritmo de jogo, pela superioridade, assim. Eu falei do Vasco, primeiro tempo do Vasco contra o Goiás foi uma supremacia. O Bragantino teve uma supremacia o jogo inteiro. Assim, foi um jogo assustador, cara, das duas partes, né? Dos dois lados, do Bragantino e do Flamengo. O Bragantino positivamente e do Flamengo negativamente, porque, cara, assim, o Bragantino teve no primeiro tempo 1-0, aí sempre, pô, eles vão diminuir um pouco a intensidade, né? Vai baixar um pouco, o Flamengo também vai crescer na partida, vai privar o Bragantino de um pouco mais de espaço, que nada. O Bragantino voltou para o segundo tempo em altíssima frequência, e aí foi fazendo os gols, né? E foi fazendo os gols. E assim, o segundo, terceiro, se eu não me engano, foi relâmpago. Assim, o time do Flamengo tava perdido, cara. Quando tomou o terceiro gol, os caras estavam baleados. Assim, eles estavam meio. Não tavam, eles estavam no mundo da lua. Estavam no mundo da lua. Eu falei, cara, não é possível. Não, não dá pra entender o que tá acontecendo, porque os caras não fizeram nada, né? E o Bragantino, você fala, pô, agora eles vão tirar o pé. Não, não tira o pé, não. 4 gols, poderia ter sido 5, 6, poderia ter sido 7 gols, cara, sem brincadeira. O Flamengo poderia ter tomado uma goleada histórica nesse jogo. Se o Bragantino tivesse tido um pouquinho mais de qualidade na finalização, poderia ter saído desse jogo com uma derrota humilhante. Já foi humilhante do jeito que foi, mas poderia ter sido, cara, assim, extremamente humilhante, né? Cara, impressionante. Como eu falei, como eu abri o podcast falando, mesmo quando o time toma uma goleada, o time que perde, ele tem um ou outro momento na partida, seja 5 minutos, né? Seja 5 minutos no primeiro tempo, 5 minutos no segundo tempo. O Flamengo não teve nenhum momento nesse jogo. Nenhum momento. Cara, o Bragantino trabalhou bem. O Pedro Caixinha, o técnico Bragantino, trabalhou bem nessa data FIFA, tá? E o Flamengo, obviamente que, como eu falei do Palmeiras ontem, é um time que teve muitos desfalques por conta da data FIFA. As equipes param, só que equipes como o Flamengo e como o Palmeiras perdem muitos jogadores, né? Então, assim, todo mundo para, mas essas equipes perdem muitos jogadores. Então, não tiram tão bem proveito dessa data FIFA. Porque, tá, eu vou treinar com os caras que estão aqui, mas eles não são os principais jogadores do time, e os principais jogadores do time vão chegar cansados, né? E não treinados. Então, assim, o Flamengo, obviamente, óbvio que não dá para acreditar essa derrota apenas este fator, mas isso contribuiu também para o Flamengo em baixíssima frequência, tá? Um time extremamente preguiçoso, isso contribuiu, isso de fato contribuiu, mas assim, mesmo que tivesse tido esses desfalques, o Flamengo tem que apresentar mais, né? O Flamengo deveria ter apresentado mais, até porque, como eu disse, pelo tempo de trabalho, mesmo que os principais jogadores não estivessem lá, os que estavam trabalhando teriam condições de jogar e competir, pelo menos. Esse é o ponto, competir. O Flamengo não competiu em momento nenhum, né? Em momento nenhum houve algum tipo de competitividade do Flamengo nessa partida. Vamos seguir com as notícias esportivas. Agora a gente volta para o Botafogo, né? O Botafogo quebra o próprio recorde de rodadas consecutivas na liderança do Brasileirão, tá? Segue líder absoluto, tá? Com a vitória para cima do Cuiabá, o Botafogo quebra o seu recorde de rodadas consecutivas na liderança na era dos pontos corridos. Vamos ver aqui qual que é o recorde aqui. Serão 10 rodadas ao todo, da terceira à 12ª, no mínimo, tá? Que o time vai se manter na primeira colocação. Com isso, o time já supera a campanha de 2007, quando ficou 9 rodadas seguidas no topo da tabela, tá? Então, vem fazendo números. Eu ainda. Eu acho que o Botafogo está se tornando uma realidade a cada dia, né? A cada rodada, o Botafogo vai se tornando uma realidade, mas eu ainda fico um pouco apreensivo de falar.
pô, o Botafogo vai brigar. Sabe? Porque eu já falei sobre isso aqui em alguns podcasts anteriores, porque a gente tem que ter uma responsabilidade com o torcedor. De, pô, não vão. Às vezes o torcedor fica bravo, né? Ah, tá menosprezando o clube. Eu de longe, eu sou um dos maiores fãs do Luiz Castro, que quando o Botafogo tava numa draga no Campeonato Carioca, eu vim aqui sucessivamente defender o trabalho do Luiz Castro, né? Eu vim aqui de verdade, né? E aí as más línguas iam falar, pá, você tá falando isso porque quer que o Botafogo fique na draga, né? Não, eu defendia porque no ano anterior ele tinha feito um trabalho interessante. Eu falei, aquilo lá não é por acaso, um trabalho daquele não acontece, não cai do céu. Aquilo lá é de um trabalho, por algum motivo, algum erro estratégico de planejamento, o time perdeu o rendimento, o que é normal, era um início de temporada e eu imaginava que o time fosse crescer como de fato está crescendo. Então, assim, eu sou um dos maiores defensores do Luiz Castro e espero que ele fique. Eu faço coro com o torcedor que está pedindo a permanência de Luiz Castro, né? Fica Luiz Castro, né, para não ir lá para o mundo árabe, né, para a Arábia Saudita. Espero que ele continue. Falei sobre isso. É vem se mostrando um excelente treinador até o momento. Se a gente falar de Campeonato Brasileiro, é o melhor treinador português. Ele vem se mostrando um técnico melhor que o Abel Ferreira até o momento. Ah, mas é menos competições. Sim, mas eu estou falando de Campeonato Brasileiro. Então a gente tem que falar de. Vamos contextualizar. Campeonato Brasileiro é o Luiz Castro, né? É o Luiz Castro, porque ele é o líder do campeonato, né? Acho que, como eu falei, assim, a gente tem uma responsabilidade com o torcedor de não vender ilusão. Então, assim, o momento é muito bom, tá dando tudo muito certo. E agora, assim, o que eu falei, eu tô começando a me render a essa, não é ideia, mas esse fator de que o Botafogo pode de fato brigar pelo título. Porque depois dessa data FIFA, a minha preocupação é que, assim, pô, vai ter um relaxamento, né? O time dá uma relaxada, vai vacilar, né? O negócio sobe a cabeça, tem mais tempo para acompanhar redes sociais e tudo mais, e venceu após a data FIFA. Então você começa a ficar, cara, aquele início de campeonato que para muita gente era uma miragem, para mim também era. Eu sabia que era um bom trabalho, não era por acaso que o Botafogo estava na liderança, né? Com o Luiz Castro, mas a princípio era uma miragem para mim também. Foi quando começar a oscilar, isso vai acontecer com todo mundo, é aí que o Palmeiras vai morder, né? É aí que o Palmeiras vai chegar. E a verdade é que a regularidade do Botafogo permanece, né? Regularidade de vitórias e segue no topo. Então, cada vez mais, cada rodada após rodada, essa equipe está me convencendo de que, cara, a equipe ela vai brigar pelo título. Mas eu ainda não vou dizer isso, como eu te falei. Eu peço para o torcedor não ficar bravo comigo, mas a gente tem que ter uma responsabilidade também de, pô, vai lutar. Né? E aí, pô, o torcedor já se anima, já fica sonhando com coisa, nada. E aí, quando de repente tem uma oscilação, aí o torcedor vai cobrar como vem cobrando o Fernando Diniz no Fluminense, né? Poxa, cara, vocês se venderam uma ilusão, cara. Por isso que você precisa ter uma responsabilidade. É óbvio que o que o Fluminense fez encantou muita gente. Isso, a campanha em si vendeu uma ilusão para o torcedor. Mas o tamanho da sua decepção é o tamanho da expectativa que você coloca. E é importante você colocar a expectativa no lugar certo no momento, né? No lugar certo. Eu, como falei, sou um grande fã de Luiz Castro e o defendi até nos momentos mais difíceis. Espero que ele consiga brigar pelo título de fato, mas ainda quando virar o turno, aí a gente vai, eu vou esperar até a virada do turno, para aí sim falar, pô, vai brigar mesmo, vai brigar e nesse momento já tá merecendo brigar, mas é, cara, é complicado você cravar, pô, vai, não vai. Tá fora da Copa do Brasil, uma competição a menos, então pode se tornar cada vez mais e mais palpável que o Botafogo vai brigar mesmo. Mas eu acho que ainda a gente tem que tomar um certo cuidado, uma certa cautela. O time tá vivendo um grande momento, vem praticando um bom futebol. Não foi um grande jogo contra o Cuiabá, é verdade, mas como disse o Luiz Castro, tem formas e formas de vencer e você não precisa jogar um futebol brilhante, super ofensivo para vencer o jogo. Você precisa ser um camaleão, né? Dependendo das adversidades, das condições climáticas, das condições do gramado, você precisa fazer o que é necessário, que é o que o Palmeiras do Abel Ferreira fez no ano passado, fazer o que é necessário.
O jogo tá difícil, o jogo tá complicado, o gol não sai, a gente tá perdendo oportunidades, então a gente empata pelo menos. É algo que o Palmeiras esse ano, por exemplo, o jogo contra o Bahia, se fosse ano passado, o Palmeiras não teria perdido, teria empatado, né? A bola não entra, um erro aqui, gol anulado, o Palmeiras empataria. Esse ano já tá diferente, o Palmeiras está tomando mais gols, os adversários estão chutando mais ao gol e acabou perdendo uma partida que até então estava controlada e se encaminhava para o empate, né? Já é um outro momento do Palmeiras. Não que seja pior. É um time que está marcando mais gols, inclusive, que do ano passado. Mas é um time que eu acho que ele é mais vazado e ele passa menos segurança. E nessa onda, pode ser o momento do Botafogo realmente acumular pontos suficientes que vão permitir brigar pelo título. Espero que isso aconteça de fato. Tá, vamos para as notícias de Flamengo, tá? Antes de falar da vitória, da derrota pro Bragantino, o Vitor Pereira deu uma entrevista ao jornal português Record e disse que a derrota no final da Carioca foi a maior vergonha da minha carreira, né? Que coisa, né? Que de fato foi uma vergonha, né? De fato foi uma vergonha. Tomou 4-1 do Fluminense, Vitor Pereira tratou como a maior vergonha de sua carreira. De fato foi um grande vexame, né? Aquele jogo da volta tinha 2 gols de vantagem do primeiro jogo, vai pro jogo da volta, toma 4 gols, aí fez um no final ali meio que para lavar a alma, mas foi uma derrota humilhante, né? Foi humilhante. E aqui a gente vai ouvir o Sampaoli, mas só a chamada, né? Praticamente não esteve em campo. Vamos ouvir as palavras do Sampaoli, tá? O Davi Luiz fala em pior partida do brasileiro no Flamengo, não jogamos. Não sei se foi a pior partida do Flamengo no brasileiro, não. Foi a melhor, foi talvez a pior partida da temporada, né? Das últimas temporadas, somadas. Somadas. Eu não me recordo, como eu falei, quando um time perde goleada, às vezes ele tem uns momentos na partida. O Flamengo não teve nenhum. Não teve nenhum. Eu acho que essa foi talvez a pior partida dos últimos, sei lá, 4, 5 anos do Flamengo. O torcedor rubro-negro que vai saber dizer melhor isso para mim, mas foi uma das derrotas mais humilhantes, cara. Porque o time não jogou nada, né? Não jogou nada. Assim, sofreu um apagão e vamos ver o São Paulo depois, tá? Aqui sobre o Grêmio, tá? Notícias do Grêmio. O Luizito Soares é um dos principais nomes da temporada do Grêmio, tá? Recopa Gaúcha fez 3 gols, Gauchão fez 7, Copa do Brasil 2, Brasileirão 3, total de 15 gols. É o nome, né? Ele foi contratado para ser o centroavante mesmo, né? O cara, o jogo, o cara gol, né? O cara gol e de fato ele vem confirmando isso. E cara, no momento em que ele assistências também, 8 assistências, né? O Cristaldo tem 8. Você vê que o cara faz gol e dá assistência. Ele está contribuindo muito com a artilharia do Grêmio. Por que eu trago isso? Porque, né, como eu falei, essa semana a gente teve notícias de que o Soares estava sentindo dores no joelho, estava complicado, ele podia se aposentar. E aí o vice de futebol do Grêmio, né, o Paulo Calef, ele falou que o Soares não sinalizou nada para o clube, tá? Sinalizou absolutamente nada. O que eu posso assegurar ao torcedor é que essa notícia que o Luiz Soares buscou a diretoria do Grêmio para indicar que estava se aposentando não existiu. Simplesmente isso. As palavras do vice-presidente de futebol do clube, tá? Não existiu. Então, aparentemente, essa sinalização, não sei como a notícia, com quem que a notícia foi apurada, tá? Mas foi publicada por diversos grandes veículos da imprensa. E o Calef até fala, cara, eu respeito o trabalho da imprensa e tudo mais, mas essa comunicação, talvez o Soares tenha falado com o empresário ou com o familiar, mas com o Grêmio isso não aconteceu, né? Foi o que falou o vice de futebol do Grêmio, tá? Ele destacou que o Soares de fato convive com uma dor, tá? Convive com uma dor, tem um histórico, ele já é um cara mais velho, né? Tem 36 anos, se eu não me engano, né? Só que ele falou que não tem isso, né? O fato é bastante objetivo. Grêmio tem um contrato vigente com o Soares. O que vai ser do futuro, ninguém pode falar. Ninguém sabe sobre o dia de amanhã. O que eu posso dizer é que a informação que foi dada, que o atleta buscou a diretoria para informar que estava se aposentando, é equivocada. E grifo o equivocado. Então ele fala várias e várias, ele é perguntado várias e várias vezes e ele fala repetidamente que não, isso, ele em relação ao Grêmio, ele enfatiza esse fator, sabe? Sim, em relação à comunicação com o Grêmio, não houve, tá? Não houve.
Ele até fala, foi equivocada e grifo ou equivocada, né? Então, assim, talvez o Soares. Eu falei, não é possível que tantos veículos de imprensa tenham feito uma apuração errônea. Alguém falou. Alguém de credibilidade, de confiança próximo do jogador ou alguém muito, muito forte dentro da diretoria do Grêmio falou. E aí, só que, às vezes falou, só que não foi um comunicado do Soares com o Grêmio. Pô, aí pode ter sido também uma resenha de bar, né? Pô, tá doendo pra caraca, não sei, acho que eu vou aposentar, né? Ou ele brincou também, porque ele jogou pra caraca nesse jogo. Ele jogou muito tempo. E me estranhou, assim, ó, ele foi substituído aos 36 do segundo tempo. Né? Pô, eu falei, cara, é muito estranho. Um jogador que tá com uma dor crônica no joelho, o que eu não duvido. Eu acho que ele tem uma dor crônica no joelho de fato. Ele tem 30 e poucos anos, né? Ele já é um cara que a aposentadoria dele tá perto já. Pô, e aí saiu essa notícia de que ele teria conversado com a diretoria de que ele poderia se aposentar. O cara saiu aos 36 do segundo tempo, mano. Cara, vem do jogo, você fala, não, tem alguma coisa errada, mano. Tem alguma coisa errada. O, o Renato Gaúcho, ele fala na coletiva, fala que o Soares, ele é um fominha, ele quer participar de tudo que é treino, de tudo que é jogo. Ele é um cara extremamente competitivo e que ele quer estar presente, ele quer participar. Então, assim, por mais que ele sinta dor, ele, ele quer jogar, né? Ele quer contribuir. E isso é uma coisa boa. Eu falei sobre isso quando eu até trouxe a notícia aqui também, do GE também, deixando os créditos, obviamente. Eu falei, cara, isso mostra que é um cara extremamente competitivo. E se ele não puder entregar aquilo que ele quer entregar para o Grêmio, ele vai pedir para se aposentar. Porque assim, cara, eu não vou ficar jogando partidas medíocres me arrastando em campo. Se é para jogar, eu vou jogar para fazer a diferença. E ele vem fazendo a diferença, né? Por enquanto vem fazendo muita diferença, né? A gente trouxe os números dele aqui, né? Então, espero que de fato. Eu não duvido, eu não duvido. Assim, o Calef até sugere, né? Assim, pode ter falado com outra pessoa, como ele foi assim, eu não duvido, não questiono o trabalho da imprensa, mas com o Grêmio não. Então, assim, ele pode ter falado com outra pessoa, e é o que eu falei, às vezes ele até falou num tom mais de resenha, né? Não foi um comunicado oficial, sério, de pô, vou parar mesmo, não. Às vezes foi num tom de resenha, de pô, você tá doendo pra caraca, acho que eu vou parar, hein? Sei lá, pode ter sido isso também, a gente não sabe. Como eu falei, cara, assim, eu não duvido das fontes, até porque muitos grandes veículos publicaram sobre isso. Então eu falei, talvez tenha sido mal interpretado, pode ser também, né? Ele tá lá, pô, tá doendo pra caraca, acho que eu vou parar, meu. E aí interpretou de, pô, o cara quer parar, mas que isso, né? Pode ter sido isso também, vamos acompanhar, né? Que existe dor, o próprio Paulo Calef falou que existe dor, e ele convive com isso. Isso é normal do atleta de alto nível, gente. Tá? Antes de mais nada, o atleta de alto nível, todos, não é só o futebol, não. Todos, tenistas, atletas do atletismo, da natação, eles convivem com dor sempre, porque eles treinam todo dia, eles levam o corpo eles extrapolam os limites do corpo deles. Então eles vivem com muita dor, com muita dor. Tem atletas que falam que, pô, todo dia, acho que atletas da ginástica, eu esqueci quem foi, tem uma atleta do próprio Brasil, cara, dor é todo dia. Sim, é todo dia. Você tem que aquecer, tem que fazer alongamento para minimizar e poder treinar. É uma parada desse naipe, né? Então, assim, é muito complicado mesmo. Só que, pô, você imagina tantos e tantos anos sentindo dor e convivendo com isso. Vamos ver, né? Como é que ele consegue se recuperar. Espero que tenha sido realmente só num tom de brincadeira e que ele siga atuando no Grêmio, porque é um cara, é um espetáculo, né? Eu acho que todo torcedor adversário quer receber o Grêmio e, pô, ter a oportunidade de ver o Luizito atuando em campo, né? Eu gostaria muito. Foi, pô, se o Soares viesse para São Paulo aí, já não veio, né? Jogar contra o Palmeiras. Espero que outras visitas a São Paulo ele apareça, né? Ele compareça, porque, cara, é um espetáculo, né? É um espetáculo, assim, é uma coisa diferenciada, né? É uma coisa diferenciada. Assim, o respeito que você tem pelo atleta, pela história dele é algo bizarro, né? É algo que vai além, né? Assim, pô, você tem idolatria com o cara do seu clube, você fala, pô, bacana, mas, pô, é o Luizito Soares, né? Você fala, cara diferenciado, né? Gênio da bola, né? É gênio da bola, né? Vambora, vamos de Vasco da Gama, tá? O Andrei Santos, ele recebeu o terceiro cartão amarelo, não joga mais pelo Vasco da Gama, porque o contrato dele acaba no final do mês, e ele vai
para o Chelsea, tá? O contrato acaba no dia 31 de junho, então pela suspensão que ele toma pelo cartão amarelo, ele já não vai mais atuar pelo Vasco da Gama, tá? Tá fora dos planos, isso já era sabido, né? Mas talvez existisse, né, uma ideia, mas não é nem momento de fazer mais uma despedida, né? Não é nem hora e nem lugar para fazer uma despedida. Maurício Barbieri caiu, não tinha condição, tá? Não tinha condição. Eu acho que como eu falei, o primeiro tempo do Vasco foi muito bom e é uma daquelas coisas que aqueles recortes positivos que o Barbieri costuma fazer, e esse de fato eu assino embaixo. Foi um bom primeiro tempo. Foi um excelente primeiro tempo do Vasco da Gama. Volto a repetir, quando você acompanha o jogo, você fala, pô, o gol tem que sair agora, porque assim, se não sair no primeiro tempo, o segundo tempo não dá, né? Não vai rolar, não vai manter essa pegada, né? E até por ter tomado o gol do Goiás no escanteio no primeiro tempo, que foi anulado, assim, o Vasco defensivamente é um pavor. É um pavor. Se não fizer o gol no primeiro tempo, o segundo tempo vai cobrar. E de fato cobrou, né? E aí, cara, assim, eu acho que a demissão do Barbieri não é nem tanto pelos resultados, é pelo clima, é pelo ambiente, né? É pelo ambiente. Mesmo com a bola rolando ainda, antes da confusão após jogo, eu já estava meio que fazendo um esboço do que eu ia falar de Barbieri. E eu, inclusive, ia falar que, assim, cara, o Barbieri, infelizmente, ele precisa sair. Eu sempre falo aqui, reitero aqui, eu não gosto de falar que um treinador tem que sair ou não. Eu sou defensor de um bom trabalho. Só que o ambiente, chega uma hora que o ambiente não permite mais. Não permite mais. O primeiro tempo que a gente viu foi uma exibição de um treinador que não é um treinador como o que a gente viu de Flamengo e Vitor Pereira. Não é o que a gente viu de Flamengo e Paulo Souza. Que assim, você via que os jogadores não estavam muito fechados com o treinador. Não estavam, assim. Eram atuações bizarras, de ruins. Você falava, cara, os caras podem falar o que eles quiserem, mas eles não estão fechados com o treinador. Porque isso não condiz, cara. Não é possível que o treinador seja tão ruim, né? O treinador seja tão ruim. O que a gente viu de Barbieri e Vasco da Gama no primeiro tempo contra Goiás é de um time, cara, bem ofensivo, até então bem treinado, né? Bem treinado para atacar, mas não para se defender. Mas um time bem treinado, cara, não é um treinador que prendeu o comando do vestiário. Então, eu sempre falo aqui, o treinador ele tem que sair quando já não tem mais controle do vestiário, porque ou você tira um profissional, ou você vai tirar 10, 11 do elenco, né? Nenhum clube do mundo, nem o Flamengo, tem a condição de limpar o elenco dessa forma, né? Pagando multa rescisória, não tem. E aí sobra para o elo mais fraco, que é o treinador. Eu não concordo, mas entendo nesse aspecto. Outro aspecto que eu entendo é justamente esse, né? Assim, do ambiente com o torcedor. Do ambiente com o torcedor. Eu imagino que os jogadores estão, até repito, pelo que a gente viu no primeiro tempo em São Januário, é, foi uma mostra clara de um time de um grupo que está fechado, de um grupo que é bem treinado, pelo menos para atacar, não para se defender, né? O Barbieri já jogou com linha de 5, né? E tomou gol. Então, assim, para se defender, ainda tem muito que aprender o Barbieri. Assim, eu falo isso num tom de brincadeira, mas de crítica mesmo, assim, porque o Vasco não sabe se defender. Não tem atletas de alto nível? Não tem, mas não sabe se defender. Se você não precisa ter. O Dorival Júnior, por exemplo. O Dorival Júnior. Não, o Dorival não. O Odair Helman do Santos, ainda no Campeonato Paulista, ele falava que o Santos não tinha jogadores com estatura para competir no alto com outras equipes. E ele, male male, ele encontrou meio que uma solução. E o Santos continua vazado, continua, mas assim, ele por um momento ele encontrou uma solução. Por um momento, né? A situação foi se ficando foi se degradando até culminar com a demissão dele. Que eu acho que no caso do Odair foi a mesma coisa do Barbieri. Não foi pelos resultados, não foi porque a diretoria não tinha como. A diretoria entendia que o treinador perdeu o comando, mas é pelo ambiente, cara. Assim, é um ambiente insalubre para o profissional. Se torna um ambiente perigoso para o profissional trabalhar. Sabe, assim, de uma coisa que, pô, o cara não pode sair na rua mais. É nesse ponto, é nesse nível. Então, assim, o Barbieri hoje ele não pode sair na rua. Senão ele corre risco de ser. Corre risco de sofrer uma agressão do torcedor vascaíno. A mesma coisa do Odair.
E é nesse ponto também que eu entendo. Pô, infelizmente, não que eu concorde, não que eu concorde, mas infelizmente, o, quando chega nesse ponto, quando chega nesse momento, nessa situação, não tem mais clima, não tem mais ambiente, né? Eu ia falar sobre isso mesmo se o Barbieri não fosse demitido. E ele mostrou mais uma vez que, cara, assim, ele não sabe ser pragmático. Ele não sabe, ele não, ele defensivamente mostra que o time é muito falho, é muito mal treinado defensivamente. E não tem, cara, ele insiste no time ofensivo, ele insiste no time ofensivo, e os adversários estão explorando, e o Goiás mais uma vez explorou os espaços de um time que quer ter a bola, quer agredir, quer fazer 5-0, mas não tem o momento, assim, tem um outro jogador que conseguiria pôr a bola para a rede, tem, mas o momento é tão ruim que a bola não entra. O primeiro tempo ficou muito claro disso, foi, cara, o time precisa se benzer, velho. O time precisa se benzer, a bola não entra, velho. A bola não entra, não pode ficar chutando aí o dia inteiro. Se o Goiás não jogasse nada, o Goiás fala, pô, o segundo tempo vai ser igual, a gente não vai fazer nada. A gente vai ficar aqui só se defender. Cara, a bola não ia entrar, velho. A bola não ia entrar. É um toma lá da cá, um Deus nos acuda, vai pra lá, vem pra cá, bumba meu boi, chuta daqui, chuta de lá, bola na trave, o goleiro pega, tira em cima da linha e aí vai, cara. Assim, o momento é péssimo, o momento é péssimo e a torcida não contribui, tá? O torcedor vascaíno não contribui. Torcedores do Vasco jogam sinalizadores em campo após a derrota para o Goiás, tá? A gente teve episódios lamentáveis no jogo contra o Santos, do jogo do Santos contra o Corinthians, e aí acontece também em São Januário algo muito semelhante. Jogam sinalizadores, jogam objetos dentro de campo, os jogadores tiveram que ficar um tempo dentro do gramado, né? No gramado para poder sair, para ter um esquema que permitisse eles saírem com segurança, tá? Barbieri, Vasco é Vasco, você não é nada. Que o torcedor, decepcionado, obviamente cobrando, tá? Falei, cara, o ambiente se tornou muito hostil pro Maurício Barbieri, e mesmo pela questão da hostilidade. Eu falei, pô, pra mim o Barbieri ele foi mostrando uma inabilidade de entender que o momento não é esse. Esse não é. É legal ver o Vasco jogar como jogou o primeiro tempo contra o Goiás, é muito legal, cara. Se fosse no início do ano, o Vasco teria metido 3 gols. Que tava um momento bom, tava uma euforia, o torcedor tava confiante, né? A fase era boa. Aí, cara, quando vem a fase ruim, não dá. Assim, você tem que ter a, cara, assim, a humildade de reconhecer que, cara, não é isso que vai funcionar agora. E fazer outra coisa, ele mostrou que não tem essa habilidade ainda. Ele não tem essa pegada de, pô, eu vou ser retranqueiro, vamos usar esse termo, eu vou ser retranqueiro agora, porque não tem o que fazer. Quando ele tentou ser retranqueiro, o time tomou gol mesmo assim. Então, assim, ele não conseguiu. Ele não conseguiu mudar assim de, pô, vamos sair de um futebol legal que eu gosto e ser pragmático e jogar por uma bola. Ele não conseguiu fazer isso, né? E eu falei, pô, pelo momento, pela atenção, assim, a hostilidade para ele mesmo, para a própria integridade dele e da família dele, né? É uma parada degradante, cara. Degradante, assim, nenhum profissional deveria passar por isso, né? É absolutamente degradante. Pô, eu trago aqui essa imagem aqui do torcedor. Isso aqui é degradante, cara. Nenhum profissional, cara, tem que passar por isso, né? E aí, invasão e tiros, tá? Arredores de São Januário vivem noite de terror após derrota do Vasco, tá? O local tem muito tumulto e confusão entre torcedores e policiais. Imagens mostram um clima de guerra, tá? O árbitro relata confusão na súmula. Carro de assistente é apedrejado, tá? Aqui, o torcedor ficou absolutamente desgostoso. O torcedor se excedeu e muito, tá? E houve confusão com a polícia. O Santos foi punido com 30 dias. Espero que algo minimamente semelhante aconteça com o Vasco da Gama. O Vasco vai brigar para não cair. O Vasco não vai brigar para não cair. E neste momento, o Vasco é um dos times que vai cair. Porque o time dentro de campo não é capaz de mudar o panorama. E o torcedor fora de campo faz o que é necessário para o time ser rebaixado. O Vasco da Gama deve perder mandos de campo. E com isso perde receita. E com isso perde apoio do torcedor. Já não tem apoio nenhum, né? E aí, quando chegar nas últimas 10 rodadas, aí os caras vão lotar São Januário, né? Vai todo mundo apoiar. Só que aí é tarde, né? Só que aí é tarde. Escreve o que eu tô te dizendo. Escreve o que eu tô te dizendo. Espero que não chegue a isso.
Espero que não chegue a isso, mas se chegar até o final da temporada com o Vasco na zona do rebaixamento, nas 10 últimas rodadas, você vai ver recorde de público, os caras vão apoiar o jogo inteiro, talvez vá aí depois do jogo, mas vão apoiar os 90 minutos cantando a plenos pulmões, né? Só que aí é muito tarde. Esse era o momento dos caras fazerem alguma coisa, porque é o momento, a fase é ruim. E como eu falei, perdeu o jogo, mas o primeiro tempo foi muito bom. A hora do torcedor, por mais que seja dolorido, abraça os caras e fala, gente, a fase não é boa, a gente reconhece isso, vamos apoiar para a fase virar, sabe? Para virar. Vamos virar e fazer agora, porque esse é o momento. Essa é a hora que você se recupera, não corre pressão, não fica pressionado por um resultado. Vamos fazer agora, vamos fazer acontecer agora. Mas não, o clube dentro de campo não mostra e fora de campo a torcida faz de tudo também para o time ser rebaixado. Então, agora, nesse momento, o Vasco está rebaixado, né? O Vasco está rebaixado. Por quê? Porque segue o script, o time dentro de campo e a torcida fora de campo, eles seguem o script para a equipe ser rebaixada, tá? Após o gol da equipe do Goiás, ocorrido aos 28 minutos do segundo tempo, a torcida do Vasco SAF, que encontrava-se atrás dos bancos de reserva, arremessou copos em direção ao banco de reservas do Vasco SAF. Após o término da partida, a torcida do Vasco SAF passou a arremessar para dentro do campo copos de plástico, latas de refrigerante, sinalizadores e bombas explosivas, no caso, rojão. Tá? Nas arquibancadas, a polícia militar teve que intervir, pois diversos torcedores quebraram uma grade de acesso ao campo. Informam ainda que vários carros, sendo um deles carro de transporte da arbitragem, carro do assistente número 1, senhor Marcelo Vangassi, que encontrava-se em um setor reservado e disponibilizado pelo clube, foi avariado com pedras, sendo arremessados, arranhados e quebrados. Conforme a informação da Polícia Militar, foi verificado que o acesso aos carros foi executado pelo portão 6, que foi quebrado pela torcida. Por segurança, os membros da cabine do VAR tiveram que imediatamente retirarem-se da sala, pois próximo à sala houve um conflito entre polícia militar e alguns torcedores através de bomba de efeito moral e uso de máscara para dispersar e uso de gás de máscara, uso de gás para dispersar os referidos torcedores, tá? Isso é a súmula do árbitro da partida, o árbitro Jean-Pierre Gonçalves. Punição, cara. Punição. Né? É o mínimo que a gente espera. Porque isso aqui que a gente viu é lamentável. Né? É lamentável. E como eu falei, gente, não é só pela questão do Barbieri não mostrar uma habilidade de mudar o jeito do Vasco jogar para ser pragmático, para virar o momento, mas é principalmente pela integridade física do treinador, né? Integridade física, assim como o Odair Helman com o Santos. Agora sim, as duas diretorias vão combinar, né? O Santos não é SAF, né? O Vasco é SAF. A gente esperava um pouquinho mais de profissionalismo, né? E assim, é Vasco SAF e tem personagens da bola, que conhece a bola, que conhece o futebol brasileiro, que sabe o momento que o time está vivendo e sabe que era um ambiente hostil. E tivemos a data FIFA, tá? As equipes pararam, tiveram um tempo um pouquinho para treinar. E agora, né? E agora? Era hora de ter mandado o treinador embora antes, né? Você vê que o SAF não é garantia de nada, como a gente vem falando. Não é sinal de que a gestão vai ser profissional, ela vai ser mais responsável, o planejamento vai ser mais bem executado. Né? Vamos ver, cara. Vamos ver os próximos passos aí, como é que vai ser, porque olha, são dias difíceis, tá? No Santos e no Vasco da Gama. Mas o Vasco está muito pior porque a situação do Vasco de tabela. A gente está na tabela do Campeonato Brasileiro agora. Tá aqui, né? O Botafogo com 27 pontos, líder absoluto, reina no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras agradece ao Flamengo, hein? Eu falei assim, pô, o Palmeiras vai jogar o próximo jogo contra o Botafogo no Allianz Parque, eles aumentaram o ingresso, né? Porque seria o jogo que poderia levar o Palmeiras ao topo da tabela do campeonato. Já não vai mais, né? Jogaram água na cerveja, esqueceram de combinar com os jogadores, com o Abel e com o Botafogo, né? E com o Cuiabá também. Esqueceram de combinar todo mundo, né? Para fazer o jogo do ano, né? A final antecipada. Não vai ser mais. O Palmeiras, mesmo se ganhar, vai se aproximar, mas não briga pelo menos na próxima rodada. Não briga pelo topo da tabela. O Grêmio ultrapassou o Flamengo, né, em virtude da derrota. Como eu disse, o Palmeiras agradece
né? Agradece muito ao Red Bull Bragantino, porque poderia ficar muito pior, né? O Palmeiras poderia estar na terceira colocação se o Flamengo vencesse o Bragantino, tá? O Grêmio é o terceiro colocado de momento, chega ali, o torcedor começa a se empolgar, começa a ficar feliz, mas a gente sempre fala, vamos devagar, né? Vamos devagar, torcedor, vai com calma, sem muita euforia, tá? Superstição, assim, bacana, isso tudo vale, mas assim, sem muita euforia, tá? Sem muita euforia. Internacional oitavo, Bragantino nono, tá aqui as equipes, o Santos aqui, o Vasco da Gama aqui, né? Que eu queria trazer, mostrar o Vasco da Gama, o América que perdeu também, 18º, o Vasco com 6 pontos, a distância do Vasco pro Goiás, tá? Que é o primeiro time na zona do rebaixamento. Já são 5 pontos, tá? É 5 pontos. O time dentro de campo e a torcida fora de campo, no momento que, assim, do que a gente está vendo, é um time rebaixado, tá? É um time rebaixado. Porque agora começa o ano na vice-lanterna, assim, extremamente pessimista a temporada do Vasco da Gama, tá? Extremamente pessimista. Assim, a janela de meio de ano, não sei o que os caras vão fazer. Não sei se vão contratar, porque contratar um monte de gente, como muito torcedor tá falando, isso não é garantia de sucesso não, gente. Contrata aí uns 5 caras de nível. Tá bom, pode até contratar. Mas a fase é ruim, o torcedor apoia da pior forma possível, tá? Não tem projeto de futebol. Quem que vai ser o treinador? Qual que é o treinador bom disponível no mercado? Não tem. Ou o Vasco vai trazer o Cuca, né? O Cuca é um personagem controverso. Será que o torcedor tá disposto a isso, né? Não sei. Não sei. E a diretoria também, de repente, vai atrás do Cuca. Cara, para mim seria um erro, porque a gente viu o que aconteceu com o Corinthians. Assim, o nome dele foi apenas. Não digo nem sondado, mas assim, foi apenas uma. Eu acho que um boato que lançaram, né? Um boato que lançaram o nome do Cuca no Atlético Paranaense. Já houve uma certa rejeição. Os caras. Não, pô, a gente não tá falando. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Eu acho que, assim, alguém deve ter lançado, assim, só uma fofoquinha, sabe? Não é nem que eles conversaram com o Cuca. Pô, vamos soltar uma fofoca aí. O que vocês acham do Cuca, hein? E aí houve uma repercussão negativa. Os caras... Então, assim, contratar o Cuca, que para mim seria um bom treinador pro Vasco agora, sei não, hein? Seria mais um amadorismo, talvez, tá? Gente, eu peço perdão ao torcedor do Flamengo. A gente vai ouvir apenas uma pergunta aqui, que a gente está com quase 1 hora de podcast. Foi muitas notícias esportivas. O dia foi quente, né? Inflamado pelo que aconteceu em São Januário. Mas vamos embora, que a Arena Web, tá? Nunca é tarde, tá? Nunca é tarde. Arena Web, sempre fazendo convite para você, para se inscrever no canal da Arena Web. O pessoal vai lá atrás da coletiva, né? Por exemplo, a coletiva do São Paulo ele não tá na Flá TV ainda. Então, por isso que eu peço para vocês deixarem uma moral pro pessoal do Arena Web. Curtir o vídeo, se vocês gostarem. Não tem muito o que falar, mas curtir o vídeo para dar uma moral pra galera e dar uma turbinada no conteúdo, tá? É isso, vamos com palavras de Jorge Sampaoli após essa derrota humilhante, né? Pro Bragantino. No tengo mucha explicación. Venía con mucha ilusión por este juego, mas o time fue superado por el rival claramente. Entonces analizaremos con más detenimiento lo que aconteció, pero la globalidad del juego es de que o time no encontró nunca la posibilidad de emparejar el juego. O Bragantino jogou um jogo de muita intensidade e nos superou ampliamente. Isso aí que ele falou. É legal que o Sampaoli já vem falando a verdade, né? Primeiro que não tem explicação, né? A apatia dos jogadores em campo não tem explicação. E segundo que também é outro fato, né? O Flamengo em nenhum momento conseguiu, como ele falou, emparelhar, né? O time em nenhum momento emparelhou com a equipe do Bragantino e de fato, em nenhum momento o Flamengo conseguiu emparelhar o jogo, assim, né? Assim, sabe, 5 minutos que o jogo encaixa, pelo menos, você fala, pô, encaixou o jogo. Agora eles podem tentar alguma coisa diferente, né? Cara, em nenhum momento, cara. Em nenhum momento. É isso que chama mais atenção, é isso que é mais, pro torcedor, pelo menos é mais perturbador, né? Que não houve um momento sequer em que o Flamengo ele contestou alguma coisa no jogo.
Boa noite, Jorge. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro Negro. Jorge, queria que você comentasse um pouquinho a respeito de dois jogadores que atuaram hoje, que é o Léo Pereira e o Everton Cebolinha, que jogaram mais pelo lado esquerdo do campo, mas constantemente a gente viu uma sequência de erros lá por aquele lado. A gente via o Bragantino explorando muito aquele lado do Flamengo. Queria que você comentasse aí um pouquinho sobre a atuação desses dois jogadores, sobre a forma que eles jogaram, foi uma forma que eles não estão tão acostumados assim, com o Léo na esquerda, onde seria o Ayrton Lucas. Queria que você falasse um pouquinho aí sobre esses dois jogadores na partida de hoje. No, yo creo que analizar puntualmente un jugador hoy sería injusto. Creo que Otimi, como falé antes, fue superado. No creo que la faceta de cualidad individual fue la que detonó la realidad del juego, sino la faceta colectiva. Creo que nuestro planteo de juego, que era 3-1, 3-3, no generó nunca juego, entonces mucha pérdida de balón, y eso generaba que Otimi rival atacara con más gente en nuestra última línea. Y así intentamos trocar, pero o trámite continuó con nuestra imprecisión y con o dominio del rival. Jorge, É. boa noite. Bruno Vilafranca, 10. Gostei da resposta dele também. Falou, cara, não dá para avaliar. Seria até injusto, né? Seria até um pouco covarde, né? Se avaliar uma atuação individual num jogo como esse. Não tem nem o que falar, né? Você vai falar, mas fulano não foi bem, ciclano errou. Assim, seria até, como eu falei, você vai expor um jogador para uma situação que o time inteiro não jogou, né? O time inteiro não jogou. Então eu acho que foi bem o São Paulo também. Uma live. Nas coletivas anteriores, principalmente lá no Maracanã, só dizia que esse time Importante, assim, o São Paulo foi bem só na resposta, né? Porque no jogo ele também, junto com os jogadores, foi terrível, né? precisava de tempo para treinar, o senhor teve algum tempo para treinar o time. Disse que o time precisava de algum tempo para descansar e esse time teve um pouco de tempo mais para o descanso. Então eu queria que o senhor tentasse, de alguma forma, explicar por que o Flamengo, por exemplo, sofreu 36 finalizações por parte do Bragantino. Isso me permite uma pequena segunda pergunta. O aquecimento dos jogadores em campo também não deveria servir para eles saberem ou escolherem melhor as chuteiras que eles deveriam usar na partida? Porque muitos jogadores escorregaram muito durante o jogo, inclusive criaram jogadas de ataque bastante perigosas para o time da casa. Obrigado. Eu penso que é um partido extremamente atípico. Eu não esperava um jogo assim, mas a gente se preparou muito para ter, o aproveitou de maneira intensa o tempo de treinamento, mas sinceramente analizaré bien la realidad de por qué, pero porque en realidad estoy un poco sorprendido por lo que aconteció. Entonces, porque Otimi perdió duelo, porque perdió balones innecesariamente, no jugó, o sea, prácticamente no estuvo en el campo. O sea, analizar es difícil cuando acontece eso. La chutera no tengo ni idea, creo que también es un parte de todo, ¿no? Creo que jugadores estaban tan incómodos en la cancha que imagino que también las acciones eran tan desesperadas por momentos que a lo mejor era por la chutera, a lo mejor no, o a lo mejor era por el propio momento que estava vendo o time. Vou finalizar a coletiva agora, porque a gente já passou de 1 hora. Mas assim, eu ia perguntado em relação ao descanso, ao tempo de treinamento, até a chuteira, né? Os atletas escolheram mal a chuteira, estavam escorregando muito. Enfim, eu mais uma vez acho que o São Paulo, como eu falei, ele foi muito mal dentro de campo também. Ele também foi, porque ele é parte disso, né? Ele não joga, mas ele é parte também. Porque que ninguém jogou nada, né? Ele também não tem explicação, mas ele é parte disso, né? Ele faz parte do processo. Ele teve, do primeiro para o segundo tempo, o jogo virou em 1-0 apenas. O jogo virou em 1-0. Então, assim, o que ele fez no vestiário, o que ele entendeu dos jogadores, né? Assim, da mobilização, o que ele podia fazer de substituição para tentar mudar alguma coisa. Então, assim, ele falhou também. Ele teve a parcela dele, mas, cara, assim, não adianta você atribuir isso ao tempo de treinamento, né, que ele falou que precisava, ao tempo de descanso, a chuteira. Cara, não tem explicação, cara. Não tem explicação. Como disse o próprio São Paulo, assim, não tô passando pano. É inexplicável. Inexplicável. Assim, o jogo foi no Nabi Abichedid, foi em Bragança. É só você entrar no Google, você vê onde é que é Bragança Paulista. Né? Bragança, compara aí com a capital paulista. É uma região de logística, para você chegar lá, não é tão facilitada como eu falei. É a mesma coisa que eu estava falando do Santos, né? Você chegar na Baixada, tem uma logística um pouco mais dificultada. Você não vai fazer
um jogo contra, você vai jogar contra o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo. Você chega na capital paulista, o aeroporto de Congonhas é na própria capital, e aí você tem uma logística muito tranquila, né, em relação a chegar à casa do adversário. Bragança já é também mais dificultado. São Paulo tá frio pra caraca, né? Pode ter sido isso também. O Rio também tá gelado, mas São Paulo tá muito mais, imagino eu, tá? Então, assim, tem vários fatores que devem ter contribuído para os caras estarem com a apatia que eles entraram dentro de campo, mas não é só a chuteira, não é só assim, os caras descansaram mal, ou os caras treinaram mal, ou os desfalques da seleção, né, que serviram as suas seleções. Não é só isso, tá? Não é só isso. É incompreensível. Assim, foi um vexame, foi um apagão mesmo, e a gente espera que tenha sido algo pontual, pelo menos, né? Porque é natural você procurar uma justificativa, e eu sempre falo aqui, que defendo o papel do jornalista, né? Que o Gabigol ficou bravo lá com o Eric Faria, né? Ah, vocês ficam inventando coisa, cara, assim, não é inventar coisa, cara. Se vocês ficam procurando coisa, não é inventar, né? Pô, meio que assim, pô, vocês ficam jogando coisa, sabe? Procurando coisa, não tem nada disso. Que, assim, o jornalista, ele vai atrás da justificativa. Ele tem, o jornalista é como se fosse um cientista, né? Jornalista sério, no caso, tá? Jornalista sério, porque tem muita gente que inventa também. Mas o jornalista sério, ele é tipo um cientista, ele procura uma evidência, ele vai atrás de alguma explicação. Não adianta você falar, não, o sol é quente. Por que o sol é quente? O cientista ele vai investigar por que o sol é quente. Ele não, ele é quente porque tem que ser. Para ele não é o bastante. O jornalista é igual. Ele tem essa coisa de assim, jogou mal. Mas, cara, não tem, para mim não tem essa de jogou mal. Por quê? O cara tem que ir atrás da explicação. E ele tá fazendo, o pessoal que faz as perguntas estão fazendo o papel deles, mas nesse caso específico é uma coisa que eu falo, pô, não, pô, é uma conjunção de fatores, né? Às vezes eles pode ter descansado mal, pode, isso soma um ponto, soma um ponto. Treinaram mal, soma 2 pontos. Tá muito frio em São Paulo, 3 pontos. Logística ruim, 4 pontos, né? Vai somando, cara. Você vai somando, vai somando. E aí, na somatória de fatores, pode resultar nisso que aconteceu. Pode, mas, cara, assim, você não pode acreditar uma coisa. Um jogador que foi mal, a chuteira que foi mal escolhida, não sei como é que estavam as condições do gramado, enfim, condições climáticas. Cara, assim, não dá para procurar uma coisa, porque seria injusto, porque como eu falei, não houve um momento do Flamengo no jogo. Assim, não houve uma porção de tempo em que o Flamengo. Você falou, pô, agora os caras segura a bola, vamos respirar e vamos fazer uma apresentação melhor. Não houve isso em nenhum momento. E o que causa mais estranhismo. O Flamengo foi massacrado no primeiro tempo, tomou apenas um gol. Foi, pô, o segundo tempo não vai ser a repetição disso. É a mesma coisa. Eu falava do Vasco. Pô, o Vasco precisa fazer um gol no primeiro tempo, porque o segundo tempo vai ser diferente, cara. Os caras, o Goiás não vai sofrer calado. E mesma coisa foi do Bragantino. Eu falei, cara, se o Bragantino não fizer mais um, no segundo tempo, aguarde, porque não vai ser a mesma coisa. Não vai, só que do Vasco aconteceu o que eu pensei, e nesse jogo contra o Bragantino não aconteceu. O Bragantino simplesmente foi porque o Flamengo também não mudou nada. Por isso que eu falo, a culpa também é do Sampaoli, porque assim, ele é o comandante. Ele tem que entender. Pô, você tá vendo que os caras estão desanimados, ou eles estão na tirice, fala, cara, gente, isso aqui é Flamengo. Pô, ó o manto que vocês estão vestindo, isso aí não é pouca coisa, não. Vocês não vão jogar porque, se tá faltando técnica, tá faltando concentração, vai na inspiração, cara. Eu quero ver correria, eu quero ver dividir bola, né? Se tiver que dar chutão para frente, que é algo que ele mesmo falou que abomina, né? Numa entrevista recente na Flá TV, tem que dar chutão mesmo, né? Cara, tem que mudar, grita com o outro dentro de campo, tem que mudar, velho. Tem que mudar. Jogar um segundo tempo desse jeito é inaceitável. Enfim, né? Enfim, eu falei, eu acho que foi uma partida pontual, mas causa muita estranheza. A atuação, assim, eu falei, cara, eu acho que o jornalista ele tem por natureza,
ele vai atrás de uma explicação. Ele não vai se contentar com, não tem explicação. Só que nesse caso é que eu falo, não tem explicação mesmo, porque não é uma coisa que você fala, pô, tá aí, né? Tá aí, isso pode ser um fator, isso pode ser, cara, assim, não tem, cara. Assim, é inexplicável. É uma atuação absolutamente apática. O time não entrou em campo, como disse o Sampaoli, tá? É isso, gente. Eu vou finalizar por hoje. Peço desculpas aí. Tem muita notícia esportiva e tal. Ficou cansativo, mas se você resistiu, eu agradeço demais. Muito, muito, muito obrigado. A gente vai encerrar o podcast por hoje. Eu não sei se amanhã a gente grava. Vamos ver como é que vai ser as notícias esportivas. Também as repercussões, né? Em relação a esse caso do Vasco, São Januário. Vamos ver se sai algum tipo de punição preliminar, como aconteceu com o Santos. E amanhã a gente está de volta para falar um pouco mais. Se sair, né? Se sair alguma notícia, a gente volta para gravar. Mas senão eu dou uma folga para vocês, que também minha voz também não vai aguentar, tá? Agradeço demais. Encerro por hoje. Muito obrigado. E amanhã a gente está de volta. Tchau.